Você já sabe que escolas públicas de particular em todo o país terão que exigir de professores e funcionários a apresentação de certidão de antecedentes criminais. Uau! Professor Paulo Renato Fernandes, que é professor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio, aqui conosco. Professor Paulo Renato, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heraldo. Muito obrigado. Estamos à disposição. Nós te agradecemos. Professor, isso é um avanço, não é um avanço, é uma burocracia? Qual é a sua avaliação? Olha, eu acho que isso representa um profundo avanço no desenvolvimento das relações de trabalho. Essa nova lei tem inflexões tanto no campo das relações de trabalho como no campo das relações que tratam da proteção do trabalho do menor. Então, é uma legislação muito importante, porque nós estamos lidando com um bem muito precioso, que são as crianças, não é? Então, quem vai cuidar de crianças tem que ter um preparo, tem que ter um levantamento quanto o seu lastro pessoal, inclusive criminal, né? Eu acho que essa medida, que já era admitida em certas situações nas relações de trabalho, como, por exemplo, no caso de trabalhadores que viessem a se candidatar a laborar como vigilantes, porque recebiam, né, porte de arma em serviço, então você podia fazer esse tipo de levantamento, mas isso só podia ocorrer excepcionalmente. No nosso sistema, no sistema jurídico brasileiro, esse tipo de levantamento só podia acontecer excepcionalmente. O que a lei agora cria é uma outra exceção, uma exceção muito importante, porque ela tem por escopo proteger as crianças contra esses inúmeros casos aí que nós sabemos que existem, né? Infelizmente, vem se revelando sucessivamente de assédios, enfim, comportamentos que violentam e violam os direitos dos menores, né? Então eu vejo como uma medida muito alvissareira, muito importante e que deve ser ampliada. Imagina só, Heraldo, você na sua empresa contrata uma pessoa e não pode fazer o levantamento da ficha dessa pessoa, né? Isso para a empresa, para os empresários, é muito ruim. Imaginemos outra hipótese, você contrata um cuidador para tomar conta, para cuidar de um familiar, de um ente querido, da sua mãe, do seu pai, e você não podia levantar o histórico criminal dessa pessoa que vai cuidar dos seus pais, né, que vai estar dentro da sua casa. Então essa medida, embora ainda limitada a esse aspecto da contratação de profissionais para tomar conta de crianças, né, é muito importante. Eu vejo como uma medida muito importante, um avanço mesmo na nossa legislação. Agora, professor, isso vai deixar os pais mais tranquilos em relação, então, a quem está cuidando do seu filho, da sua filha? Eu acho que sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. Aumenta a responsabilidade dos colégios na seleção desses profissionais, que agora não podem mais se escusar na ausência de legislação que permitisse fazer esse levantamento, e sem dúvida vai ter esse efeito de aprimorar o sistema de proteção às crianças, né? Vejo que sim. Eu me lembro, professor Paulo Renato, no passado, essa certidão de antecedentes criminais era comum as pessoas serem obrigadas a apresentar. Talvez nem houvesse legislação para isso, mas algumas atividades exigiam. Depois, ela foi, na minha opinião, estou falando como leigo, ela foi, de certa forma, esquecida em muitas áreas. E agora volta com essa lei que você disse que é importante para a segurança das escolas particulares. Você se sentiu por aí também ou não? Sem dúvida. Eu acho que é um precedente importante e que pode ser utilizado analogicamente para outros casos. Imagina só, você dei agora o exemplo do cuidador, de uma empregada do lar, você está contratando um diretor financeiro, um caixa, um executivo, um tesoureiro para a sua empresa, né? Então, são uma série de situações em que há realmente o interesse da empresa em saber quem ela está contratando, né? Por mais que o nosso sistema preveja a privacidade, a intimidade fundamentais, nós temos que fazer uma ponderação, porque existem outros valores, outros bens jurídicos que estão em jogo, e a privacidade e a intimidade não são direitos absolutos. Portanto, essa lei me parece que representa um avanço, sim, nas relações de trabalho, porque protege mais a comunidade empresarial, a comunidade laboral e, especialmente, as crianças, né? Os adolescentes e as crianças.
Agora, o professor pode se recusar a apresentar o atestado de antecedente criminal, dizendo que é uma violação da sua intimidade? Nesse caso, ele pode, mas aí não vai ser, poderá não ser admitido, né? E isso não importará nenhum passivo para a empresa, né? Porque a empresa passa a ter o direito de obter esse documento, né? Agora, será que essa questão não vai bater lá no Supremo Tribunal Federal, não? Haja vista que mexe com uma cláusula constitucional da intimidade? Heródoto, a nossa Constituição é tão expansiva, é tão ampla, que dificilmente uma questão jurídica não consegue chegar ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, sim, é bem possível que essa matéria seja submetida à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, que, como disse, deverá fazer uma ponderação entre princípios constitucionais. Nesse caso, eu vejo aqui a ponderação entre os interesses de privacidade e os interesses da proteção do menor. Nessa balança, me parece que deve prevalecer o interesse público da proteção do menor. Mas isso o Supremo dirá caso seja levada a matéria a ele, né? Professor Paulo Renato, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Nova Brasil. Nada, um grande abraço. Tchau, tchau.